O Shoa, que é advogado, professor de Direito e está lançando o livro. Deixa eu abrir minha página aqui. Pronto. A Pandemia à Luz da Negação do Direito, o Morticínio no Brasil, que inclusive é uma obra que foi defendida pelo Shoa nos estudos de pós-doutorado em Direitos Humanos na Universidade de Salamanca, na Espanha. Cadê? Já está aqui o Marcelo, agora que eu te vi. Tudo bom, Marcelo? Como você está? Olá, Thalita, boa tarde. Que bom participar mais uma vez do Bom para Todos com você. Saber como é que está a família, como é que está a neném, a gente está acompanhando e vibrando com você desde o nascimento, desde a gravidez, né? Então, Sim. dizer assim, você estava atravessando a gravidez, eu estava talvez terminando ali meu pós-doutorado, a gente ainda vivia aquele momento de muita incerteza, tanto política quanto ainda médica, né? Naquela confusão toda. Enfim, o meu filho, o filho que nasceu foi um pouco diferente. Foi o resultado mesmo de muita reflexão, de muitas conclusões, né, em cima de dores, em cima de sofrimentos. Mas eu acho também que de esperança, né, Thalita? Acho que se esse estudo servir para demarcar o tempo e servir como referência para que outras pesquisas sejam feitas, para que atitudes tomadas jamais sejam tomadas novamente, ou sirva de referência para algumas ações e medidas, eu acho que foi uma boa contribuição. Não foi a contribuição que eu queria ter dado, mas foi a que eu precisei dar, foi a forma como eu fui à linha de frente, sabe, Thalita? Contribuir, vendo a minha mulher também saindo de casa todo dia para ir para a linha de frente. Eu disse, olha, eu estou participando de tanta coisa, eu vou fazer um pós-doutorado na Universidade de Salamanca, tinha a porta naturalmente já aberta, terminei, e o tema, como se tratava de direitos humanos, direitos sociais, econômicos e culturais, direito à saúde, nada melhor do que falar da pandemia e denunciar o morticínio que estava havendo no Brasil. Está aqui, inclusive aqui, Thalita, nas primeiras folhas, acho que ainda na introdução, há um agradecimento a algumas redes de imprensa da mídia independente, e uma delas a Rede TVT, que permitiu que a crítica fosse feita no acontecer das coisas. Isso aí, de fato, a nossa consciência é tranquila com relação a isso, né, Thalita? Isso nós fizemos, pelo menos isso. Fizemos. Eu ia fazer o mesmo comparativo. Eu tive a minha filha em outubro e você agora dando luz a esse filho, que é o seu livro. Fiz o mesmo comparativo aqui. Eu terminei no dia 31 de dezembro, né? Porque eu defendi em julho, aí atualizei para 31 de dezembro, o resto foi com a editora. É que demora um pouquinho, foi isso, a confecção e tudo mais. O Marcelo foi um dos primeiros a saber que eu estava grávida aqui, foi um dia que eu resolvi fazer o anúncio, eu estava com ele como convidado, então me marcou bastante também, Marcelo. Marcelo, sobre o livro eu achei muito interessante, porque fica esse legado da memória, né, que é tão importante para a gente enquanto sociedade, de não esquecer o que passamos nesses 4 anos, e principalmente durante a pandemia. Como você disse, foi um período muito difícil, foi um período em que a gente bravamente aqui passava o nosso dia comentando e refletindo sobre a situação do país e noticiando todas as mortes que aconteciam durante a pandemia, né? Foi um período muito difícil para todos nós, então eu acho que fica como legado essa memória. A gente discutiu tanto naquela época sobre a necessidade, inclusive, de uma comissão da verdade para que a gente pudesse refletir o que foram esses 4 anos e principalmente os anos de pandemia. Então eu acho que o seu trabalho contribui muito para esse legado da memória. A gente precisa saber o que aconteceu, isso precisa estar escrito na nossa história, né? Precisa, Thalita, inclusive porque num dado momento o governo deixou de apresentar os números oficiais. Então, como se já não bastasse uma subnotificação
natural, porque nós temos uma população enorme e, por exemplo, se você analisar o segmento indígena, que foi totalmente abandonado durante a pandemia, a gente teve esse boicote ostensivo do Executivo Federal que lutou inicialmente contra o trabalho de estados e de municípios, que comprou uma briga com a própria base e que depois com o judiciário e que no final foi preciso haver uma morte também de um senador e um caos em Manaus para que a CPI fosse instaurada e a partir dali desenrolado um novelo. Até ali, Thalita, eu não sei como você atravessou. Eu tive a sorte de não ter perdido parentes, né? Mas eu conheço muita gente, né, que poderia estar viva nesse momento, alguns que faleceram depois, certamente em doenças decorrentes da Covid. A Covid ainda é uma doença não compreendida em toda a sua complexidade. O número de orfandade é muito gritante. Então, a gente precisa conversar sobre a pandemia. E a memória, e há uma comissão da verdade sobre isso, ela é necessária e honesta com a população brasileira, porque se o governo tivesse, de fato, agido no seu máximo de vontade de enfrentar a pandemia, ele não poderia ser responsabilizado pela pandemia em si. Mas o que aconteceu é que o presidente do país, aquele que deveria liderar a busca de uma vacina, a impossibilidade de transmissão ou de infecção generalizada, né, aglomerou, não usou máscara, foi contra a vacina, disse que era gripezinha, ameaçou, boicotou, tentou tirar poder de governos estaduais e municipais. Até hoje, né, na verdade, não tem uma responsabilidade. E no final, a gente viu, né, que a insistência em medicamentos ineficazes também foi para a geração de lucros, né, de laboratórios, houve corrupção no Ministério da Saúde, tem toda uma história aí que precisa ser contada, né, Thalita? E este livro, ele acaba dando nome aos bois também. Todos os indiciados estão ali nominados, porque buscaram isso naquele momento, por isso que o país, né, nunca se esqueça de que essas pessoas trabalharam por esse morticínio, infelizmente. Lamentavelmente, a gente viu a brutalidade e a falta de empatia de muita gente, né, do Conselho Federal de Medicina, de médicos negacionistas, setores da mídia, né? Enfim, você também lutou, você sabe bem que não foi fácil, né? Ainda hoje, e são as mesmas pessoas, ao mesmo tempo, né, Thalita, em que aconteciam as ameaças à democracia, às eleições, foi muito difícil, muito, muito difícil. Esse parto aí foi difícil, pensa. Foi muito difícil, exatamente. Mexeu demais com a nossa cabeça, com a gente que, inclusive, trabalhava com essas informações todas, mexeu demais. Foi um período muito triste. Enfim, superamos e agora as discussões são outras, mas isso, no sentido de reconstruir o que foi destruído, porque foram 4 anos de destruição. Deixa eu deixar o link para as pessoas aqui, para quem quiser ter o livro do Marcelo Show, é cotter.com.br/loja, tá bom? Tá aqui na tela aparecendo para vocês. Acesse cotter.com.br/loja. Esse é o link da editora. Eu acho que já deve estar também pela Amazon, por essas livrarias virtuais. Ainda não lancei, né? Eu ainda preciso encontrar um momento para lançar o livro. Tá muito corrido, sabe, Thalita? Na verdade, eu já estou na comissão de anistia com a cabeça noutra coisa. Eu estou um catatal de coisas que você tem que administrar. E, de repente, apareceu o livro da minha casa, eu me lembrei, puxa, o meu livro.
Mas foi ótimo. A Ana Rama se lembrar, você se lembrar de me convidar, porque senão eu não me lembraria, não. Rolando o lançamento, avisa a gente, tá bom? Aliás, Marcelo, a gente te convida para falar sobre livros, sua presença é sempre muito honrosa para a gente por aqui, mas que eu quero discutir mais um monte de coisa com você. Eu vou te alugar aqui para bater papo, inclusive, tá bom?